ACI Autosport. A partir de agora, confira tudo sobre o mundo da velocidade na terra, asfalto, arrancadões, ralis e drift, além de cobertura de eventos, entrevistas com pilotos e o calendário das principais provas do Brasil. ACI Autosport, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí. A apresentação do comunicador Mafra e reportagens Francis Henrique Trenepol. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindo a mais um ACI Autosport, esse programa que leva você ao mundo do autosport, tudo o que acontece no mundo do rally, do drifting, arrancadas, velocidade na terra e asfalto, esse mundo maravilhoso você acompanha aqui no seu ACI Autosport, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, a apresentação do seu amigo Mafra, e hoje recebendo duas feras aqui no nosso estúdio, né? Ao meu lado, ele que participa com a gente, inclusive da produção do programa, traz as informações dos principais eventos automotivos, nosso jornalista Francis, e Beto Pruner, que dispensa qualquer apresentação no meio automobilístico, é um dos maiores, sem dúvida nenhuma, pilotos da história de Santa Catarina, presente hoje na nossa bancada. Seja bem-vindo, Beto. Obrigado. E Francis, né, trazendo essa figuraça pra gente, Francis que conhece tudo mais 10% sobre a história do Beto, né, Francis? Isso aí, é um enorme prazer receber o Beto aqui, o dinossauro mor do nosso automobilismo, então é uma honra tê-lo aqui. Vamos tentar extrair alguma coisa dele hoje. Vamos lá, vamos bater um papo. Vamos começar, Beto, lá atrás, né? Que a gente já sabe da tua trajetória, que é riquíssima dentro do automobilismo, mas como é que começou essa história toda? Então, começou... Eu tenho um padrinho natural de Blumenau, e quando eu era pequeno, morava na Rua São Paulo, e no centro de Blumenau tinha aquelas corridas de DKV, Cinca, Fusca, tudo que era tranqueirada da época, que na época era bacana, né? E os caras corriam em circuito de cidade. E a gente pequeno lá, 4, 5 anos, já ia lá para a beira, na 7 de setembro, lá assistir as corridas. Era só carro passando, roncando, soltando fumaça, batendo no meio-fio, era uma loucura, né? E esse meu padrinho, chamava-se Armin Klotz, já falecido, gente boníssima, e ele tinha um kartzinho com roda, parecia roda de pneu de carrinho de mão, era uma coisa bem estranha, até bem diferente do que é hoje, nada a ver, né? E a gente passeava com aqueles kartzinho em final de semana, feriado, numa pracinha que tinha em frente à casa dele. Então eu acho que ali começou assim de achar que o automobilismo é uma coisa bacana, uma coisa legal, de ter um herói bem próximo. Corria, na época ele corria com DKV número 35, e acho que foi ali assim o primeiro contato que eu tive com velocidade, com automobilismo, que despertou uma chama que com o tempo ela foi crescendo. Então nessa época tu teve o prazer de ver o famoso Ligue correr também de DKV, que era taxista lá em Blumenau? Eu era muito pequeno para lembrar disso, de conhecer as pessoas. Eu conhecia quem era próximo. Agora, de resto, eu só via os carros passando. O Francis que sabe tudo também desse meio, agora puxou essa história do Ligue. Como é que é isso aí, Francis? Conta um pouquinho pra gente agora. Esse era um taxista lá de Blumenau que ficou muito famoso nessa época das provas de rua, ganhou várias provas lá, e ele corria de DKV, justo nessa época. Mas eu queria perguntar para o Beto, então, tua estreia foi aos 16 anos de idade no automobilismo, é isso? Em 78? Em 78, não como piloto, como copiloto de uma carreteira. Corrida... O piloto era, infelizmente, também já falecido, uma pessoa muito bacana, muito marcante, o Jamil Nicolau, de Balneário Camboriú. Ele como piloto... E eu que tinha o carro, tinha ganho do pai esse carro, era um Ford 34, por coincidência, era um Ford 34, nós temos uma foto dele. E a gente preparou e tal, e fomos correr só... talvez até por sorte o carro quebrou na primeira volta, porque era uma loucura. Olha que coisa! O carro ficou pronto em cima da hora de largar, não freava, sabe aquela legítima cadeira elétrica? Não tinha. A gente amarrou o cinto por trás do banco, passou ele por trás do banco, prendeu na frente, porque nem cinto não tinha, e na época vistoria esquece, né? Valia tudo. Era o que tinha para a época. Né? Então, aí eles soldaram as varetinhas do trambulador, fizeram uma adaptação de um câmbio de Dodge no
nessa carreteira, soldaram as varetinhas para acertar as marchas e tal, ficou tudo funcionando, só que eles tinham ponteado, depois esqueceram de soldar. E por sorte, eu falo por sorte, né? Quebrou um ponto de solda daquele e o carro ficou em neutro e ficamos parados lá perto do Otamorambaia na praia. Acabou a corrida ali. Acabou a corrida ali. Meu Deus do céu. E isso foi antes de existir o autódromo lá da Figueira. Era corrida antes. ainda na beira da praia. Era bem antes, né? Era bem antes. E até a primeira corrida que eu fiz como piloto, também eu não tinha carteira, já tinha feito 18 anos, mas a carteira não estava pronta ainda. Aí a gente foi correr em Mafra, 1980. Vamos correr em Mafra e quem era o piloto era o Phil, do despachante. Dojão número 41, Dodge preto, preparamos, fomos para lá para correr. E corria as carreteiras, corria a categoria 1600 e a gente foi como força livre. Foi de Balneário, eu com o Dojão, eu e Phil, o Paulo com o Maverick e o Jamil Nicolau com o Opala. E, bom, a pista, na época eles molhavam, porque as carreteiras andavam com roda grande, pneu lameiro, né? E a gente chegou lá completamente despreparado, não sabia que era mais um rally do que uma corrida em autódromo, né? Nosso carro baixinho, pneu radial e tal, os escapamentos, no primeiro treino já arrancou tudo por baixo. E a gente só ajeitando para ter condições de participar da prova, né? E foi bacana, a gente foi um sobrevivente na prova, terminamos em segundo atrás de uma carreteira. Eu acabei assumindo o volante do carro já no primeiro treino, porque a pista estava muito difícil. O Phil não conseguia completar uma volta sem rodar ou engatar no barranco, alguma coisa. Ele falou: Beto, tenta, vai no volante do carro e trocamos de nome. Então é o Phil, eu sou o Beto. E acabou que deu certo, né? E fizemos segundo lugar na prova. Nossa, felicidade, imagina, né? Aí tivemos que dormir no autódromo até segunda-feira para consertar o carro e voltar para Camboriú, porque na época a gente ia com os próprios carros de corrida. Galão de álcool no porta-mala, bagagem dentro, barraca e tal, viajava com o carro, corria e tinha que o carro estar inteiro para poder voltar, senão... E ainda usava o carro durante a semana para trabalho. Quase isso, ele bebia demais. E esse é o começo de um piloto que fez a história dentro de Santa Catarina. Começou assim, com copiloto, vamos colocar, né, em duas provas aí enigmáticas, que acabou, né, uma ficando em segundo lugar, e daí para frente a coisa começa a caminhar. O Beto Pruner começa a cada vez mais pegar o gosto pela velocidade, pelos carros, se aprimorando. E como é que foi o primeiro pódio, Beto? Então, o primeiro pódio foi logo em 80, que foi em Camboriú, no Vale dos Cobras, Copa Verão, né? No Figueira. No Figueira Grande, na Copa Verão, em Camboriú. E aí também de Dojão, já com apoio da Malhas Jarita de Jaraguá do Sul. E também era uma Copa em 3 etapas. E eu ganhei na regularidade, não venci nenhuma das 3 etapas, mas nas 3 eu estava na briga pela vitória, né? Então o começo sempre muito difícil, porque era muito amador. O carro a gente preparava na oficina do amigo meu, a gente corria atrás, pedia patrocínio para um, para outro, para conhecidos, e um dava pneu, outro dava uma bateria. A preparação do carro era muito simples, né? E aí chegava o pessoal, principalmente de Blumenau na época, eles vinham com aqueles carros, comando, 3 carburador, tudo preparadão, caixa 5 marchas e tal, a gente não sabia nem o que era isso. Na época isso era... Então a diferença era bastante grande, mas, como falo, a gente na regularidade a gente terminava todas as provas, era bastante rápido nas curvas, o carro não era tão rápido na reta, mas a gente era rápido nas curvas, então acho que dava um bom resultado. A destreza, né? Como é que funciona? E essa prova eu ganhei. Estamos falando aqui a prova de... Essa aqui é Mafra. Camboriú?
Camboriú? Ah, Camboriú. Prova em Camboriú. Cara, Acho que foi em 82 isso aí. eu vou puxar esse assunto já, né, de como é que evoluiu, né, as provas, na verdade uma evolução que no final houve uma caída em questão de público e locais dessas provas, né, porque antigamente podia tudo, quase que tudo quanto é lugar, depois as coisas ficaram um pouco mais restritas, as provas tiveram que ir para os seus locais, né, mais adequados, isso tirou um pouco, né, o esporte do meio popular, né, teve que seguir para alguns cantos, né. Os autódromos foram evoluindo. Na verdade, em 82, a federação criou o campeonato oficial, Campeonato Catarinense de Velocidade. Na época, a categoria que eu andava era Força Livre, que Maverick, Dodge, Opala e tudo que tivesse motor grande. Aí tinha 1.600 preparada, que era os carrinhos, aí tinha Gol, Fusca, Brasília. Zé do Caixão, tudo que hoje... 147. Tudo que hoje corre na TCC, na Gold, na corrida de clássicos, na época eram os carros, era o que tinha de melhor. E assim, com a vinda da federação, começou a haver exigência muito maior em termos de segurança. Aí começaram a ter que ter as áreas de escape, bandeirinha. É lógico, a coisa vai evoluindo, a velocidade vai aumentando, então... O próprio Santo Antônio, que até então muitos pilotos sequer tinham Santo Antônio no carro, né? Sim, era banco normal de passeio e sem Santo Antônio. Sim, o primeiro carro que eu andei com Santo Antônio, esse Opala amarelo aí, que está na foto, em 82 isso. O Dodge que eu tinha não tinha Santo Antônio, o cinto de segurança era um cinto de segurança abdominal, o carro tinha painel, volante, buzina... Tinha rádio, até não funcionava, mas tinha. Era um carro de rua com pintura de corrida, basicamente. Era mais ou menos isso. Descarga aberta. Em termos de segurança não tinha nada mais do que um carro normal de rua. E aí, Beto, vamos só avançar no tempo que eu quero chegar no início da parceria com a Bomplac. Conta pra gente, eu sei que tem a ver com o Flamengo. Opa, essa parceria. Olha aí, rapaz. Então, a parceria com a Bomplac começou no ano de 82. Uma corrida em Mafra, então tinha um clube de tiro do outro lado do autódromo, onde a gente acampou, porque tinha 2 acampamentos, tinha o acampamento principal na parte de cima e tinha outro acampamento que era muito gostoso ali no clube de tiro, eles abriam, deixavam a gente acampar, caminhão, carro, barraca, tudo ali e tal. E aí eu corri com esse Opala patrocinado pela Jarita, um Opala amarelo, e justamente estava acampado do nosso lado o Flávio Bonet, que eu vim saber depois, da Indústrias Bonet de Santa Cecília, e eles tinham na época uma Brasília correndo na categoria 1.600 preparada, com o Toro, com o Roberto Graneman, Brasília verde, número 34, e quando eu desci, até trazer o carro, tirar do box, descer para o acampamento ali e tal, estava o Flávio encostado, na época ele tinha uma Belina 2, estava encostado na Belina, com a porta aberta, escutando o jogo do Flamengo. Era a decisão do Campeonato Carioca. E aí eu fui ali para escutar e tal, e ele viu o carro chegando, e foi dali que começou a conversa e tal. Eles queriam ter estavam interessados em ter um Opala para ter carro nas 2 categorias e tal, e uma conversa talvez de meia hora. Na semana seguinte já mandaram um caminhão buscar o meu carro e tal, e eu nunca vi uma coisa acontecer assim de forma tão natural e tão prática. Quando é para ser, Graças ao Flamengo. Aí, grande Mengão, sabe dar alegria esse time, rapaz. Exatamente. Exatamente. Maravilha, olha, nós vamos para um pequeno intervalo comercial, mas a gente volta já rapidinho. ACI Auto Esporte, o programa que leva você até o mundo do auto esporte. Fica ligado comigo, eu volto já rapidinho. 2 toques, a gente volta aqui com o Beto. Você está assistindo o programa ACI Auto Sport, o programa para quem é apaixonado por velocidade, grandes máquinas e fã de pilotos incríveis. Produção Automóvel Clube de Itajaí e apresentação Mafra.